A segunda lição que nós destacamos neste texto de Deuteronômio, na relação trabalho e descanso, é que existe uma ética de reciprocidade nessa relação. Veja o que diz o verso 14. Mas o sétimo dia é um sábado. A palavra sábado, só para esclarecer, é a palavra Shabbat. Nós, no Brasil, transliteramos, né? Pegamos o Shabat e transliteramos, que é o sábado. Mas se você for ler realmente no hebraico, o que está dizendo assim, mas o sétimo dia é um descanso. A palavra Shabat significa descanso. Descanso para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo. A palavra servo aí, hebraica, significa escravo. Algumas traduções, talvez na sua, pode aparecer aí escravo, tá? Ou escrava, serva. Nem o teu boi, teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva, preste atenção no final, descansem como tu. Então existe aqui uma relação ética de reciprocidade. O texto nos ensina que no sétimo dia, o Senhor, o patrão, o empregador, ele deve descansar. Mas não somente ele, diz o texto, os seus filhos devem descansar, os seus funcionários devem descansar, e até mesmo os animais que servem a ele, que prestam serviço a ele, devem descansar no sétimo dia. Olhando para o texto, nós vamos perceber que o texto fala de escravo e fala de estrangeiros. Naquele tempo era comum que uma pessoa se tornasse escrava de outro. Isso acontecia muitas vezes por dever e não conseguir pagar, então aquela pessoa que devia acabava se tornando escravo, ou muitas vezes porque ela foi feita escrava após a sua cidade ter sido conquistada, né? Então se tornava escrava, uma escrava de guerra, como um despojo, né? Contudo, o texto mostra para nós claramente que essa pessoa, o servo, escrava, não poderia ser oprimida, violentada em seus direitos como ser humano. Ela deveria descansar como tu, como o Senhor da terra descansava, como o patrão descansa, como o empregador. A mesma coisa ele deveria oferecer ao seu escravo ou mesmo ao estrangeiro. Quando o autor menciona estrangeiro, por quê? Porque também era comum naqueles dias pessoas de outras culturas mudarem então para a cidade, né? E se tornarem alvos fáceis para trabalhos mal remunerados, de quase escravidão, de homens ambiciosos. Nada muito diferente de nossos dias. Mas o texto, mais uma vez, nos mostra que este empregador, ele deveria dar ao estrangeiro também o mesmo direito de descanso que ele tinha. Nós percebemos uma ética de reciprocidade. Deus quer que você dê ao outro aquilo que você também tem como direito. Deus claramente exige que aqueles que detêm o poder sobre os outros o tratem como seus semelhantes, o tratem com reciprocidade, dando a eles então o mesmo direito que lhes é dado. Encontramos aqui o princípio da regra de ouro, que é citado por Jesus, conforme nós podemos ver no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam,
pois esta é a lei e os profetas. Jesus está citando o que nós estamos lendo agora, em Deuteronômio. E se existe uma regra ética de reciprocidade na relação trabalho e descanso, é correto afirmarmos que não existe, preste muita atenção nisso, não existe um descanso santo por parte do empregador, isto é, daquele que tem o poder, se este não tratar os seus subordinados com igualdade. A razão apresentada aqui para a observância do sábado é diferente daquela apresentada no texto de Êxodo, capítulo 20, verso 11, aonde Deus pede que guardasse o sábado porque Ele o santificou. Eu vou ler mais uma vez o versículo 15, para vocês perceberem qual a razão que aqui está sendo pedida a guarda do sábado. Versículo 15. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Neste texto, Deus pede para que os israelitas se lembrassem de que um dia também foram escravos. Trabalharam sendo torturados, foram oprimidos. E por isso era importante que guardassem o dia do sábado. O que nós entendemos que Deus está fazendo? Ao desejar que o povo se lembrasse que um dia também foram escravos, Deus pretendia despertar neles misericórdia para com qualquer outro ser humano, seja homem, mulher, seja de que raça for, ou mesmo um animal envolvido em trabalhos diários. Eles jamais deveriam subjugar outra vida, como um dia eles também foram subjugados. Era isso que Deus esperava deles. Portanto, não existe santidade no descanso no sétimo dia, seja ele o sábado, seja ele o domingo, seja ele a segunda, a terça, não existe descanso, isto é, santo, quando não existe reciprocidade para com o seu próximo. Não adianta você guardar o domingo, ou sábado, ou no meu caso a segunda-feira, se todos os outros dias, incluindo o dia do descanso, eu não amo o meu próximo como a mim mesmo. Eu não desejo para o meu próximo aquilo que desejo a mim mesmo. Portanto, eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Você precisa amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Precisa dar a ele o mesmo descanso que você deseja para si mesmo. Precisa dar a ele a mesma oportunidade que você deseja para si mesmo. E somente na reciprocidade, o seu descanso se tornará santo e aceitável a Deus. No discurso de Deus, de reciprocidade, ou no discurso de Jesus da regra de ouro, não existe lugar para o discurso do racismo, do machismo, do feminismo, pois esses discursos são opressores e produzem desigualdade e desarmonia nas relações humanas. O discurso de Deus que nós vemos em Deuteronômio, assim como o discurso de Jesus que nós vemos no Evangelho de Mateus, da regra de ouro, são discursos que não permitem que um ser humano oprima outro ser humano.
o discurso de reciprocidade de Deus e o discurso da regra de ouro de Jesus não tratam das diferentes funções exercidas por um indivíduo na sociedade. Entendeu? Não se refere também às diferenças de status sociais existentes entre os indivíduos de uma determinada sociedade. Essas diferenças sempre existirão. Jesus mesmo disse que os pobres sempre os teremos conosco. Contudo, o discurso de reciprocidade apresentada por Deus e por Jesus na regra de ouro trata da igualdade e dignidade que pertencem a todos os seres humanos. Nós podemos exercer, então, funções diferentes em nossas atividades profissionais, em nossas atividades na igreja, em nossas atividades no lar. Nós podemos pertencer a classes sociais diferentes. Alguns estão na classe A, outros na B, C, D, ricos, pobres, marginalizados. Entretanto, todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus e deve ser tratado por outro ser humano com igualdade e dignidade. A ordem de guardar o dia de sábado não diz respeito a um dia da semana no calendário, mas em guardar o dia de descanso. E este princípio continua valendo para nós ainda hoje. Precisamos guardar o descanso. Portanto, só podemos descansar bem se estivermos dispostos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E no meu descanso, eu devo me lembrar do quão humano sou. Quando Deus diz, lembra-te de que eras escravos no Egito, lembra-te de que um dia foste escravo nas mãos do pecado, nas mãos do inimigo, lembra-te de onde vieste, para que você tenha misericórdia daqueles que estão ao teu redor. No meu descanso eu preciso me lembrar de onde vim, de quão humano eu sou, das minhas fraquezas, do meu desejo de ser amado, reconhecido, ouvido, e então olhar para o meu próximo e reconhecer nele também as suas fraquezas, o seu desejo de ser amado, reconhecido e ouvido, e buscar atender estes anseios dele, assim como eu quero ser atendido. O descanso nos foi dado por Deus, para que possamos nos colocar no lugar do outro, e nos dispormos a servi-los como nós desejamos ser servidos, a perdoá-los em suas fraquezas como nós desejamos ser perdoados, a amá-los como nós desejamos ser amados. Portanto, eu digo para vocês mais uma vez, descanse bem, para trabalhar bem. Descanse bem para renovar seu coração e as suas forças, e então poder tratar todos que te cercam com igualdade e dignidade, que eles merecem como seres semelhantes a você. Um bom descanso resultará em um bom trabalho para Deus.